Nós olhamos e observamos, nós vemos estruturas bem formadas. Olhamos as galáxias, todas elas bem estruturadas, bem formadas. Os próprios planetas do sistema solar, cada um deles completo, complexo e diverso. É só olhar a estrutura deles. Mas existe um grande questionamento com respeito ao universo, portanto, dessa questão da idade dele. Por quê? Dentro do estudo do universo, o que nós vemos é o seguinte: se você observar uma galáxia que está perto da onde nós moramos, da nossa galáxia, você deveria ver essa galáxia com uma certa idade. Ao observar uma galáxia muito distante, você deveria vê-la de uma forma muito mais nova, ela deveria se parecer mais jovem. Isso causa um problema muito sério, por causa da distância. O que tem acontecido é que, estudando esse material, os cientistas perceberam que tanto as galáxias distantes quanto as próximas, elas apresentam a ter uma mesma idade. Isso causa um problema sério para a ciência. Por quê? Porque a impressão que é dada é que todas as galáxias surgiram ao mesmo tempo e com uma idade aparente. Ou seja, elas já apareceram prontas. Caso contrário, as que estão perto pareceriam velhas e as que estão distantes apareceriam novas. Tanto é que a NASA tem uma publicação científica chamada Paradoxo: Galáxias Adultas no Universo Infantil. As duas únicas soluções para esse paradoxo até o momento seriam as galáxias todas terem sido criadas com uma idade aparente. Idade aparente é aquilo que nós costumamos dizer, por exemplo, no caso de Adão. Quando a gente lê a história da Bíblia e tudo mais, no dia 7º ali estava Adão no Jardim do Éden. Se alguém fosse fazer uma entrevista com Adão, iria perguntar: Adão, qual a sua idade? Eu falei: idade? Eu tenho apenas algumas horas, eu fui criado no dia anterior. Mas ele se pareceria um homem completamente formado. Ele teria a aparência de que viveu muitos anos, quando ele teria vivido apenas algumas poucas horas. Então a questão da idade aparente é um problema sério no universo. Um outro problema que nós temos mais vizinho do nosso, porque nós falamos de milhões e de milhares de anos, vida aqui na Terra não sei quanto tempo, cerca de alguns bilhões de anos, ou milhões de anos. Nós temos um problema sério com isso. O nosso Sol está encolhendo 1,5 metro por hora. Isso causa alguns problemas. Por quê? Porque o fato do Sol encolher implica na quantidade de calor que ele produz na Terra e, diretamente, a temperatura da própria Terra. Conhecendo o fato de que o Sol está encolhendo cerca de 1,5 metro por hora, a temperatura média que o Sol produz na superfície da Terra hoje é de aproximadamente 22 graus Celsius. Há 10 mil anos atrás, o Sol seria maior, o calor da superfície dele maior também, devido às reações termonucleares. O que aconteceria? O Sol produziria na Terra, há 10 mil anos atrás, uma temperatura média de 140 graus Celsius. A pergunta é: como explicar vida na face do planeta há 10 mil anos atrás, cientificamente falando? Então nós temos questões relevantes a serem perguntadas. Um outro é a questão do próprio campo magnético da Terra. A Terra tem um campo magnético que nos protege da radiação do Sol. Esse campo magnético tem uma meia-vida de 1.400 anos. Há 10 mil anos atrás, esse campo magnético seria igual ao do Sol. Como explicar vida na Terra há 10 mil anos atrás? Existe um questionamento científico sério a respeito disso. A Bíblia fala, por exemplo, da cidade de Nínive, para onde o profeta Jonas foi enviado para pregar. Até 120 anos atrás, os críticos da Bíblia diziam que Nínive nunca existiu, porque não havia registros históricos que falassem dessa cidade. Então um grupo de arqueólogos encontrou em escavações não só a cidade de Nínive, mas também a maior biblioteca já encontrada até então. No segundo exemplo, em Daniel 5, encontramos registrado que o rei de Babilônia em 539 a.C. era Belsazar. Mas não havia registro da existência desse homem. Os críticos enchiam a boca para dizer: a Bíblia é mentirosa. Então, em 1861, o arqueólogo W.H.F. Talbot publicou a tradução de uma oração, escrita em tabletes cuneiformes, oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pede aos deuses que abençoem seu filho Belsazar. Então os críticos tiveram que aceitar que Belsazar existiu. No terceiro exemplo, a gente primeiro vê que os críticos muitas vezes não pensam racionalmente. O objetivo deles é não acreditar na Bíblia. Por isso eles continuaram dizendo: tudo bem, Belsazar existiu,
mas nunca foi rei de Babilônia. Então foi só eles esperarem um pouco mais, e em 1924, um outro arqueólogo chamado Sidney Smith traduziu e publicou o poema de Nabonidos. Esse documento histórico oficial declarava que Nabonidos deixou Babilônia e dirigiu-se a Tema, e deixou no trono Belsazar, o seu filho. Mais uma vez os críticos passaram vergonha. Em quarto lugar, os críticos afirmavam também que nunca existiu a cidade de Ur dos Caldeus, citada na Bíblia como a cidade de Abraão. Afirmavam também não haver registros históricos de que os judeus tivessem sido prisioneiros em Babilônia e de que o êxodo do Egito não existiu. A Bíblia diz que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele viveu por volta de 1500 a.C. Então os críticos riam da Bíblia, porque até pouco tempo atrás acreditava-se que o alfabeto só havia sido inventado por volta do século 12 ou 11 a.C. Há pouco tempo atrás, em escavações arqueológicas, encontraram a cidade de Ur. Ficou comprovado que ela era uma metrópole altamente civilizada e que em suas escolas os meninos aprendiam leitura, escrita, aritmética e geografia. O arqueólogo W.F. Albright datou esta escrita do início do século XV a.C., época de Moisés. Descobriu-se, então, que na época de Moisés já existia a escrita fonética, que ele usou para escrever a Bíblia. E o mais interessante é que essa escrita foi encontrada exatamente no lugar em que Moisés recebeu a ordem de Deus para escrever os seus livros, como está lá em Êxodo 17:14. O grande problema da maioria das pessoas que dizem não acreditar na Bíblia é que elas não conhecem a Bíblia. Como alguém pode acreditar em alguma coisa que não conhece? E aí? E você? Ainda duvida da Bíblia? Mas ainda não acabou. E se eu dissesse para você que a Bíblia falou de descobertas científicas bem antes de elas serem constatadas? Você já ouviu falar em antecipações científicas da Bíblia? Agora preste atenção, porque isso é de tirar o fôlego. Primeiro, na antiguidade os egípcios acreditavam que a terra estava suspensa, apoiada sobre 5 colunas. Os gregos criam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus acreditavam que 4 elefantes sustentavam a terra. Já no Egito, no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, se acreditava que o mundo havia sido chocado de um grande ovo que possuía asas e voava. Mas veja o que está escrito na Bíblia, num livro escrito por Moisés 3.500 anos atrás. Está em Jó 26:7 e diz o seguinte: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés foi criado no palácio do faraó do Egito, mas não acreditava como os egípcios, nem como os gregos e nem os hindus, as nações mais sábias da época. Quem revelou a Moisés, há 3.500 anos atrás, que existe o vácuo, o vazio espacial? Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos. Acreditava-se que a terra era reta e que de repente o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Deixando o velho continente sem medo nenhum, descobriu a América em 1492. O que será que Colombo leu na Bíblia? Ele leu o que está escrito em Isaías, capítulo 40, no verso 22. Ele, Deus, é o que está assentado sobre o globo da terra. Isso foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. E quem revelou isso a Isaías, o fato de que a terra é redonda? Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli. Antes dele, ninguém se atrevia a afirmar de que o vento tem peso. Entretanto, a Bíblia se antecipou 3.000 anos à ciência, dizendo que o vento tem peso. Está escrito em Jó, capítulo 28, no verso 25. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas.